implantar no coração dessas crianças, Senhor. Seja semente da sua palavra, Pai, fazendo diferença no seu lar, por onde elas passarem, Senhor. Que o Senhor esteja protegendo a família de cada criança aqui representada, trazendo a sua luz, a sua esperança, Senhor. A Senhora, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, vamos dar continuidade ao livro de Gálatas. Essa carta de Gálatas, ela defende o Evangelho da Graça. Por outro, contrário a isso, toda vez que alguém crer ou pregar ou ensinar que é necessário a graça mais a lei, a graça mais alguma coisa, isso é outro Evangelho. Então, essa carta foi escrita para defender o Evangelho da Graça, para os crentes viverem em liberdade. Estivemos vendo isso, a justificação. Não há justo nem sequer um. Todos são pecadores, todos estão condenados. O salário do pecado é a morte. Por isso o Evangelho é da graça, porque não há mérito do homem. O homem é justificado pelo sangue de Jesus. Salvo o contrário, se você colocar outro, você está dizendo que o Evangelho da graça, ou seja, o sangue de Jesus, não é suficiente para te perdoar, te lavar e te colocar numa nova vida. Para que nós possamos o quê? Andar no Espírito. Isso é a santificação, que é o tema de hoje. Estamos trabalhando a questão da santificação, o andar no Espírito. A escolha pelo controle do Espírito Santo. Veja só. Como o Louro bem perguntou da última vez a respeito do livre-arbítrio. O crente tem livre-arbítrio. O incrédulo não tem. Ele está morto espiritualmente. Ele é escravo do pecado. Não existe arbítrio no incrédulo. Mas o crente, ele é justificado pelo sangue de Jesus. Ele é habitado pelo Espírito Santo. Então ele tem condições de arbitrar, de escolher. Qual a sua decisão? Andar na carne ou andar no Espírito? Então, a escolha pelo controle do Espírito Santo em lugar do controle da carne. Que se nós não estamos andando no Espírito, nós estamos andando na carne. Isso vai provocar uma rejeição por parte de Deus, andar na carne, por causa da imoralidade, por causa da religião corrupta, por causa dos pecados sociais e por causa do pecado de intemperança. Vamos abrir Gálatas 5:16. Paramos aqui na semana passada. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência, desejo forte, incontrolável. Que todo incrédulo está nessa condição, escravo do pecado. Ele é dominado, é uma concupiscência. Então, para que nós, crentes, não andemos na carne, nós precisamos o quê? Andar no Espírito. E estando no Espírito, jamais iremos satisfazer os desejos da carne. Jamais. Interessante como as pessoas às vezes gostam de pôr uma interpretação errônea nas coisas. A carne é fraca. Gente, a carne, ela é a própria dimensão do pecado. Então, quando a pessoa entra com uma desculpa
dessa que a carne é fraca, é porque ela não está andando no espírito, não é? Ah, minha carne é fraca. Não. Você está espiritualmente caído e dominado pela carne. Então é necessário o quê? Andar no espírito, para jamais satisfazer a concupiscência da carne. 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma luta. Porque são opostos entre si. São opostos. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O que é do meu querer e do vosso querer? Andar na carne. Essa é a realidade. E precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque o Evangelho da Graça, pelo sangue de Jesus, nós somos justificados, perdoados da nossa condição carnal. Mas não significa que estamos ilesos a ela. É só não andar no Espírito sem andar na carne. É automático. Então, nós precisamos entender a obra de Cristo em nossas vidas. Tem um aspecto passado, que Adão caiu e gerou uma raça caída, que somos nós. Quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus, primeiro somos perdoados pela nossa condição natural de pecador. Somos resgatados. Tem um aspecto presente que é esse. A carne militando, lutando contra o espírito. E o espírito contra a carne. Essa é a nossa condição atual. E nós só vamos sair dessa condição atual quando acontecer o quê? O arrebatamento. E a nossa carne ser transformada. Porque no céu não entra carne e sangue. Daí, nós não vamos ter mais a ação do pecado em nossas vidas, num corpo glorificado na presença do Senhor. Versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Porque o fim da lei é Cristo. E essa é a razão da carta estar sendo escrita. Devendo o Evangelho da Graça para os crentes viverem em liberdade. Não mais debaixo da lei. Não estáis mais debaixo da lei. Porque nós estamos justificados pelo sangue de Jesus. E a lei, ela não salva, ela condena. Então a lei não traz mais o efeito nocivo de nos condenar, de apontar que somos pecadores, mortos espiritualmente, escravos do pecado. Isso é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, muitos querem deturpar, dizendo que é necessário alguma coisa para o homem se dirigir. A única coisa que está aqui para se dirigir é o quê? O Espírito Santo. E perceba, toda vez que vem algum ensinamento na palavra de Deus quanto à ação do Espírito Santo em nossas vidas, nenhuma vez o Espírito Santo está nos conduzindo à lei. Mas ele está nos conduzindo a Cristo. E não a lei. Oi. Basicamente, o que é andar no Espírito? Explica para nós. Andar, dentro do contexto grego, é a ideia de viver a vida cotidiana, a rotina, andando no Espírito, às 24 horas. Ou seja, com fé, com dependência de Deus, buscando se alimentar da palavra, estando conectado em comunhão a Ele pelo Espírito. Então tem algumas denominações que estão ensinando totalmente errado. Porque diz que andar no Espírito é dançar conforme aquele vídeo que eu mandei para o senhor. Isso, exatamente. Eu notei que Isso são deturpações. Significa andar com fé, andar segundo a vocação cristã, segundo andar diferente dos gentios, andar em amor, andar com o filho da luz e andar em prudência e sabedoria. Isso. Só tem um item aí. A questão dos gentios. Os gentios são os não judeus. E muitas vezes, pela leitura geral, as pessoas entendem os
do paganismo. Mas aqui, a igreja era formada de gentios convertidos e judeus convertidos. Então, não andar nem como os gentios incrédulos, sim, e nem como os judeus incrédulos, que seguem a lei. Então, ele ia complementar mais os judeus. Tá? E os gentios no aspecto da incredulidade pagã. Né? Ótimo. Isso mesmo. Então, essa rejeição por parte de Deus, quanto a andar na carne, ela mostra 4 aspectos. Primeiro aspecto, por causa da imoralidade. Vamos lá. Versículo 19. Ora, as obras da carne, ou seja, o meu e o seu desejo, conforme o texto que nós lemos, segundo o nosso desejo, são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. São aspectos morais, imoralidade, por causa da imoralidade que há na minha e na sua carne. Então, quando nós andamos na carne, o que vai ser produzido? Obras. Vamos lembrar que lei está sendo apontada como obras. É esforço. Eu preciso me esforçar para ser salvo. Está errado. Eu preciso crer. Eu preciso depender do Senhor Jesus. Eu preciso andar no Espírito. Porque sou salvo, não para ser salvo. Porque eu creio, eu já fui resgatado das trevas. Eu sou filho de Deus. Eu sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Por isso eu ando na carne. E aí é a questão. Andar na carne é a questão pecaminosa. Eu preciso andar no Espírito. Muito bem. Então, prostituição é um aspecto da imoralidade que liga à fornicação. Que a palavra grega é porneia. Porneia vem pornografia. Pornografia é uma filosofia de vida. A pessoa pode viver uma vida em porneia, em pornografia. As nossas mentes podem ser pornográficas. As nossas palavras podem ser pornográficas. Os nossos olhos podem ser pornográficos. O nosso falar pode ser pornográfico. Eu posso buscar a pornografia para alimentar a minha carne e não o meu espírito. Só que isso atinge muitas vezes o meu viver. A prostituição, ela dá ideia de traição. Na busca de um amor fora do casamento. Prostituição. E aqui ele segue falando de impureza. Impureza está ligada ao pecado e da imoralidade sexual dos solteiros. A busca dos anseios da carne fora do casamento. Vamos lembrar que o casamento é uma criação de Deus. A família é algo santo, foi Deus que criou. O relacionamento conjugal é santo. O sexo conjugal é santo. Por isso Deus criou macho e fêmea. Mas para se deleitarem segundo a vontade de Deus dentro do casamento. E lascívia. Lascívia tem a ver com sensualidade. Aquele olharzinho sensual. Aquela pitada de um segundo sentido nas palavras.
o desejo de assistir filme pornográfico, revistas pornográficas. Olha o celular aí, gente. Abundante essas informações. Isso anda caindo. A lascívia está ligada à sensualidade. Quando a mulher fala daquele jeitinho macio, querendo tocar o outro lado. Pelo falar. Os homens pelo olhar. Lascívia. Isso entra em aspectos, às vezes, um tanto secretos. Jovens, sabe aquela olhadinha pelo buraco da chave? É lascívia. Isso é andar na carne. E aqui está o aspecto, por causa da imoralidade. Isso é imoral. Versículo 20. Por causa da religião corrupta. Questão que o Donizete acabou de levantar. A religião corrupta. Não é só o homem que se corrompeu. O homem também está por trás das organizações religiosas. Que estão se corrompendo com os homens que não estão andando no Espírito. Idolatria. Isso traz uma corrupção imoralmente espiritual. Interessante como está ligado a prostituição espiritual com a prostituição humana. Romanos, capítulo 1. Versículo 18. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Note que aqui vai se tratar de homens corrompidos quanto à sua religião. Versículo 22. Romanos? Isso. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O interessante é que esses líderes de religião corrompida, eles se acham os caras. Só eles entendem, só eles sabem. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E qual é essa loucura? 21, 22, 3. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Ou seja, ídolo, imagem de homem para ser adorada no lugar de Deus. Bem como aves, quadrúpedes e répteis. Tem lugares que adoram até isso. 24. Por isso, por causa da idolatria, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Imoralidade, que acabou de dizer. 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, o próprio homem, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. 26. Por causa disso, por causa da impiedade, por causa da perversão, por causa da idolatria, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, que andar na carne,
Porque até suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário da natureza. Lesbianismo. 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição, juízo, do seu erro, homossexualismo. Qual a origem disso tudo? Uma religião corrupta, baseada em idolatria, gerando a corrupção moral daqueles que andam na carne. Essa questão da imoralidade está ligada a isso. Deixa eu voltar aqui. Pode voltar lá no nosso texto. Gálatas 5:20. 1 Coríntios, capítulo 10, deixa eu ver aqui. Feitiçarias inimizades. Muito bem. 1 Coríntios 10, versículo 19. A religião corrupta que está sendo promovida agora nas escolas aqui de Lambari, tendo aula de Exu, de Umbanda, tá? Pode ver, tudo que envolve ídolo, idolatria, não é proibido. A verdade é proibida. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Não vale nada. Versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Precisa mais clareza do que isso? Que essa corrupção da religião é a demônios, não é a Deus. Só que algumas têm placa de cristianismo. Mas de cristão não tem nada, são demônios. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então esse negócio de ficar, não, é cristão também, fala de Jesus, crê em Deus, mas estão com o demônio. São do demônio. E produzem as obras da carne. A feitiçaria, pode voltar lá no texto, por favor? Gálatas 5:20. A feitiçaria está ligada à bruxaria, a relacionamento com drogas. Aqui a palavra droga foi traduzida da raiz farmaqueia, farmácia, drogas, farmacopeia, envolvimento com drogas. Os envolvimentos com drogas estão na mesma classificação da carne, na mesma classificação de religião corrupta. Olha o chá do Santo Daime. Olha as drogas lá que os índios têm para entrar em transe espiritual. Olha, gente, olha as drogas que estão rolando aí na rua, colocando as pessoas no mundo espiritualmente do demônio. Pastor, até saiu uma liberação agora para fazer remédio para droga. Remédio é uma coisa, só que aí é só uma porteirinha para legalizar o outro lado. Muito bem, então isso tem a ver com a busca da comunicação com espíritos malignos, superstições. Como que é o nome que o pessoal vai fazer no espiritismo? É passe, né? O pessoal busca outros, aí faz umas rezas, põe umas plantas, umas coisas assim, né? Benzedeira.
religião pura. É do demônio. Tá? Se você já foi buscar isso daí, renegue. Porque isso é um laço com Satanás. Versículo 20 aí, parte B. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Isso tem a ver com os pecados sociais. Pecados sociais. Inimizades, fortes sentimentos de malícia contra o próximo. Aquela pessoa que manipula para prejudicar o próximo. Inimizade. Porfias, discórdias, dissensão, disputa, paixões, disputa, eu pulei uma linha. Então aqui está aquela atitude, é aquela pessoa que divide a rodinha. Que é inimizades, porfias. Porfias é aquele que faz a discórdia, a dissensão e a disputa. Ciúmes. Ciúmes é a pessoa que não tem falta de confiança. Ciúmes é aquela pessoa fechada de suspeitas. Isso não provém de Deus. Todas essas coisas são carne. Iras. Explosões de cólera, de paixões. Discórdias. Empenho egoísta de ser o número um contra a outra. É aquela pessoa que quer passar por cima da outra, quer ser mais. Dissensões. Divisões causadas por ressentimentos. Magoei. Logo, vou dividir. Logo, não tem mais conversa comigo. Facções. Seitas formadas por obstinados. É o que estava acontecendo aqui. Os judaizantes se levantaram para criar uma seita aonde o evangelho tinha que depender da lei. Invejas. Discórdias, dissensões, facções, versículo 21. Invejas. Invejas é o desgosto pelo sucesso alheio. Não pode ver outra pessoa tendo sucesso, dando certo na vida, a pessoa fica furiosa. Bebedices e glutonarias. Bebedice tem a ver aqui por causa do pecado da intemperança. Faltou um N. Intemperança. É a pessoa dominada pelo álcool. É a pessoa. Puxa, mas aí. Então, a minha questão é o seguinte: tudo hoje em dia é doença. Roubar é doença, ser alcoólatra é doença, abusar de criança é doença. Tudo é doença, tudo tem uma justificativa. Mas dentro da Bíblia não tem. Dentro da Bíblia é efeito do pecado na vida da pessoa. E ela está de tal forma dominada por aquilo que gerou
o que aparentemente é uma enfermidade. Não é? É o resultado de alguém que se caminhou naquilo, que é a perversão. O que é perversão? Agora saiu uma lei na Alemanha liberando o sexo com criança e com os filhos. Liberando. Então, de acordo com a lei dos homens, na carne, está certo. De acordo com a lei de Deus, é pedofilia. Incesto. O que é isso? Perversão. Perversão. Glutonarias. Interessante isso. Toda vez que eu falo glutonaria, o pessoal olha para mim e fala, são menos. Só que glutonaria, gente, não é só comer em demasia. Glutonaria está ligada a orgias. Naquele tempo tinha o tabaco, o deus do vinho. E a festividade terminava num bacanal. Orgias sexuais. Da onde é um termo negativo que a gente usa no nosso vocabulário. Fulano é bacana. Ou seja, é um amigo meu lá do bacanal. E a moçadinha? Agora, o que é a orgia da glutonaria? Ficar. É um tal de ficar, de fica, de tal. É a carne. Estão percebendo a extensão da glutonaria? Tem até música para exaltar a glutonaria. Hoje é sexta-feira. E entra na bagunça. Glutonaria. Essas são as obras da carne. Obras da carne. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios 6, verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vão herdar. Não vos enganeis, não se engane, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Efeminado aqueles que eu sou uma mulher do corpo de homem. Efeminado. E sodomita, aquele que vai, gosta e transa com esse espírito. É sodomita. 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso é mais clareza do que isso, gente? Ou nós vamos caminhar no politicamente correto? Nós vamos aceitar tudo isso como uma prática normal, e é normal do ser humano caído, filho do diabo. 11. Tais fostes alguns de vós. Olha só, na igreja de Corinto, alguns destes eram antes de Cristo. Mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus, que é o Evangelho da Graça. As pessoas podem ser resgatadas desse mundo? Podem, pelo sangue de Jesus, o Evangelho da Graça. E ser uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Apocalipse 9, 20.
dos homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, está falando do período da tribulação, não se arrependeram das obras das suas mãos. Olha as obras mortas aqui. Deixando de adorar os demônios, estão vendo tudo isso que eu mostrei? E os ídolos de ouro, prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. A idolatria. Versículo 21. Nem ainda se arrependeram de seus assassínios, nem de suas feitiçarias, a puxaria lá, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Não se dobraram. Logo, tem um destino para eles. Apocalipse ainda, capítulo 21, versículo 7. 21, 7. O vencedor, aquele que creu em Jesus, herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Que coisas? O estado eterno, a vida eterna, novos céus e nova terra. 28, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, que não têm coragem de enfrentar essa situação, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, porque tudo isso é mentira, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não é extinção do ser humano, mas é o ser humano no inferno de sofrimento a eternidade inteira. Capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Evangelho da Graça. Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira, as obras da carne. Apresentou aqui dois caminhos, dois futuros, duas eternidades. Na qual você se encontra? Se você não tem certeza, busque essa certeza. Se você tem essa certeza, busque crescimento e santificação. Que o Senhor nos ajude. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos em pé, por favor, irmão. Irmãos, essa palavra do Senhor, né, que a gente possa colocar em prática em nossa vida e no nosso diário. Amado Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, agradecemos a Deus pela porção maravilhosa da tua palavra nessa manhã. Agradecemos a Deus por cada família aqui representada, por cada criança. E que a sua palavra vive eficaz, a palavra que tem nos dado motivo, Pai, de continuarmos sempre buscando a tua presença. Obrigado, Deus, por essa comunhão com os irmãos aqui hoje. Obrigado, Pai, pelo ar que nós respiramos. Por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Deus, nós não merecemos nada do Senhor, mas o Senhor é grande